Especialistas que conversaram com o estado de Minas apontam direções, questionam, dão sugestões e lembram que vivemos em um mundo em que cada vez mais as pessoas não aceitam não como resposta. Por intransigência, por não terem ouvido nãos, pais que só diziam sim, por interpretá-lo como uma agressão ao outro, por ser mimado, por não gostar de contrariar o ser contrariado. Não se pode generalizar, mas há uma parcela do mundo que anda bem louca, fora da medida. Nesse cenário, há filhos que não aceitam não, homens que não engolem ser rejeitados, alunos que não concordam com as negativas de professores, chefes que se sentem donos de seus subordinados e tantos outros exemplos de quem não só tem dificuldade em dizer, como também aceitar o não. O que coloca todos em riscos, em maior ou menor grau de sanidade. Dizer e aceitar o não é saudável. Pois é, dizer o não e aceitar o não é saudável. Portanto, vamos abordar aqui mais uma vez o livro Limites. Hoje o mito é o mito 3. Se eu começar a impor limites, acabarei ferido pelos outros? Vamos saber a resposta a seguir. Olá, meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrita ou inscrito, se inscreva. Ative também o sino de notificações e dê aquele joia. Vamos lá para a leitura do texto aqui. Mito 3. Se eu começar a impor limites, acabarei ferido pelos outros? Deb, que normalmente não falava no grupo de estudo da Bíblia, foi quem se manifestou. O tópico da noite era a resolução de conflitos bíblicos, e ela não conseguiu permanecer em silêncio. Sei apresentar fatos e argumentos para as minhas opiniões de maneira muito cautelosa, mas meu marido ameaça-me deixar quando começo a discordar dele. O que devo fazer? O problema de Deb é partilhado por muitos. Ela acredita sinceramente nos limites, mas morre de medo das consequências. Será possível que as pessoas fiquem tão bravas com os nossos limites a ponto de atacar-nos ou nos deixar? É bem possível. Deus nunca nos deu o poder ou o direito de controlar a reação do outro diante do nosso não. Alguns podem recebê-lo bem, outros o odiarão. Jesus disse ao jovem rico uma dura verdade sobre a vida eterna. Ele viu que o homem adorava o dinheiro e pediu-lhe que se desfizesse dos seus bens para que seu coração pudesse abrir-se para Deus. O resultado não foi muito animador. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19:22. Jesus podia ter manipulado a situação para que fosse mais fácil aceitar sua sugestão. Ele poderia ter dito, bem, que tal então 90%? Afinal, ele é Deus, e é Deus quem faz as regras. Mas Jesus não fez nada disso. Achou que o jovem deveria saber a quem adorar, por isso deixou-o ir. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Não podemos manipular as pessoas, agradá-las, para que aceitem os nossos limites. Os limites são testes para verificarmos a qualidade de nossos relacionamentos. Os que fazem parte da nossa vida e respeitam nossos limites apreciarão nossas vontades, opiniões e o nosso isolamento. E os que não conseguem respeitar nossos limites estão dizendo que não gostam do nosso não. Eles só gostam do sim, da nossa aquiescência. Ou seja, eles só gostam quando concordamos, quando consentimos, quando aprovamos. Quando Jesus disse, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais, os falsos profetas. Lucas 6:26. Ele queria dizer, não seja um bajulador, não seja um pacificador crônico. Se tudo que diz é apreciado por todos, é bem provável que você esteja distorcendo a verdade. Impor limites significa dizer a verdade. A Bíblia distingue claramente os que amam a verdade dos que não a amam. Os primeiros são os que recebem com prazer, aceitam, ouvem os limites e dizem, é bom saber que você pensa diferente, isso me ajuda a crescer. Eles são os sábios, os justos. O segundo tipo odeia limites, ressente-se de nossa diferença, procura manipular-nos para que desistamos de nossos tesouros. Experimente o teste de limites em seus relacionamentos significativos. Diga não para alguma coisa. Você pode ganhar mais intimidade no seu relacionamento ou perceber que a base dessa relação é bem fraca.
Então qual é a saída para Debbie, cujo marido é um destruidor confesso de limites? Será que ele vai continuar com a ameaça de abandoná-la? Talvez. Não podemos controlar o outro, mas se a única coisa que está mantendo o marido de Debbie em casa é a total submissão da esposa, será que isso é casamento? E como os problemas serão resolvidos se os dois evitam falar neles? Será que os limites de Debbie podem condená-la ao isolamento? É claro que não. Se a verdade faz com que alguém vá embora, isso dá à igreja uma oportunidade de oferecer apoio e servir de lar espiritual e emocional ao abandonado. Não estamos de forma alguma defendendo o divórcio. A questão é que não se pode forçar alguém a ficar casado ou amar. Em última análise, essa é uma decisão pessoal. A imposição de limites pode finalmente revelar que a pessoa foi abandonada há muito tempo em todos os sentidos, a não ser talvez fisicamente. Com frequência, quando acontece uma crise desse tipo, o casal se reconcilia e refaz o casamento segundo uma conduta bíblica. Quando o problema é suscitado, pode ser resolvido. Mas cuidado, quem cria limites começa a mudar no casamento. Haverá mais discussões, mais conflitos, envolvendo valores, atividades, dinheiro, filhos e sexo. No entanto, os limites ajudam o cônjuge descontrolado a começar a experimentar a dor necessária para motivá-lo a assumir mais responsabilidade no relacionamento. Muitos casamentos são fortalecidos quando os limites são impostos, porque o outro começa a sentir a falta da união. Mas as pessoas podem abandonar-nos ou atacar-nos por causa dos limites. Sim, é melhor conhecer a personalidade do outro e tomar algumas providências para resolver o problema do que jamais vir a saber. O relacionamento em primeiro lugar e os limites em segundo. Gina ouviu atentamente o que o conselheiro falou depois que ela apresentou seus problemas com limites. Tudo parece fazer sentido agora, ela disse, quando terminou a sessão. Sei de algumas mudanças que terei de fazer. A sessão seguinte foi bastante diferente. Gina entrou no consultório parecendo derrotada e magoada. Esses limites não eram o que prometiam ser, disse ela com pesar. Essa semana enfrentei meu marido, meus filhos, meus pais e meus amigos, dizendo-lhes que eles não respeitavam meus limites. E agora ninguém mais fala comigo. O que aconteceu? Gina obviamente mergulhou de cabeça na questão dos limites, mas não procurou um lugar seguro para trabalhar o assunto. Não é sábio afastar-nos simultaneamente de todos os que são importantes para nós. Lembre-se de que você foi feito para se relacionar. Você precisa das pessoas. Precisa continuar ligado em alguns pontos nos quais seja amado incondicionalmente. Somente assim e estando arraigados e fundados em amor. Efésios 3,17. Poderemos com segurança começar a dizer a verdade. É assim que nos preparamos para a resistência que os outros impõem aos nossos limites. Pois é, até aqui. Esse último aqui, ele é interessante que ele diz que a gente precisa tomar cuidado, né, para a gente impor limites com cautela, principalmente com pessoas as quais a gente quer continuar tendo um relacionamento. Agora, se for pessoas que você não quer mais relacionamento, não quer se relacionar com ela, aí, né, tanto faz, não importa se ela vai querer voltar a falar com você ou não. Bom, se foi bom para você, se inscreva, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo. Muito obrigado.